van para a escola. 6h30, passa 6h10. 6h30, vamos falar que não, que quebrou. Aí eu moro na Vila A e meus filhos estudam em Focas. Se você conhece, estudam no São José. Você tem que atravessar a cidade. Então eu saí com uma flecha melhor. Claro, e entrei na fila às 7h15. Chegou rápido? Não, bicho, quando eu vi a fila, 7h15, 7h20, né? Que na fila. Quando eu vi, o viaduto estava. 15 minutos não cheguei. Acontece. Portanto, que agora está tudo. Vocês estão na aula, eles estão em aula, está todo mundo feliz agora. Vocês tiveram tempo de tomar café, conversar. Bom, a aula de hoje é bem curtinha, sim? Foi aquilo que era para ter tido esse em transporte hoje, mas demos uma adiantada semana passada, porque hoje ainda tem prova final, depois, Físio 2. Então a aula de hoje é mais curtinha e é uma introdução, sim, ao que a gente vai ir vendo em cada módulo sobre potenciais. Vocês viram também um geral de potenciais de membrana biofísica, né? Então a gente vai ver e vai entender hoje um pouquinho como funcionam esses potenciais e que tem potenciais que vão ter algumas variações dependendo do tipo de célula. Tem células que o potencial vai se apresentar de uma forma, outro tipo de célula vai se apresentar de outra forma, no músculo é de um jeito, na fibra muscular miocárdica é de outro jeito, nas fibras miocárdicas, o músculo cardíaco que participa do sistema de condução é de outro jeito, então vai ter sempre variações. Em geral, vocês já sabem isso aqui, que praticamente todas as células do corpo, né, vão transmitir potencial. Transmitir. Não é que eles têm potencial. Tá? Uma célula não tem potencial. A célula transmite um potencial. Então tem essa capacidade de conduzir através da membrana. Tá? Nosso corpo conduz. Se a gente coloca um dedo na tomada e vem uma outra pessoa e coloca o dedo no outro dedo, a gente vai passar choque para ele, ou não? Porque nós somos condutores, tá? E esse princípio é o princípio que se utiliza, por exemplo, no eletrocardiograma, tá? Nosso corpo conduz, então eu consigo, em forma externa, eu consigo medir, tá? Ou captar a energia que o nosso corpo conduz. E o que nós conduzimos? Essa diferença de voltagem, tá? A su vez, vamos ver que existem células, tá? Como células nervosas ou musculares, que são capazes de gerar impulso. Ou seja, vamos ter células que não só vão conduzir, sino que ainda vão gerar, como por exemplo, sistema de condução, tá? Ou algumas células nervosas que vão iniciar, né, um impulso nervoso. Que outro lugar vocês acham que tem capacidade de gerar um impulso? Músculo cardíaco, tu falou? Que mais? Músculo? É músculo também, mas que músculo? Não. O músculo esquelético se mexe sozinho? Liso. Que músculo liso? Vocês chutaram, né? Se cardíaco já foi e esquelético não era, sobrou liso. Isso, eu também, né? Okay. Como? O intestino, como se chama essa onda? Movimento peristáltico. Peristalse. E a peristalse acontece em qualquer momento, né? A peristalse pode aparecer em qualquer porção do intestino. Tipo, gerou o impulso aqui e vai transmitir a onda, tá? Então, o intestino, o músculo liso do intestino também tem essa capacidade de gerar. E lembre que esse tipo de músculo, tanto no músculo cardíaco como no músculo liso, a geração dessas ondas geralmente é rítmica, tá?
mantém uma frequência sempre. Nós temos, vamos ver esse digestivo, mas nós temos tantas ondas por minuto, né? Que vamos ir gerando para manter sempre o movimento. Excelente. Essa transmissão vai ser sempre uma diferença de concentração iônica. Lembrem que para transmitir o impulso, a gente fala, a membrana fica mais positiva, a membrana vai ficando mais negativa, mas não é a membrana, é somente a cara interna, tá? Por quê? Porque a cara externa vai ter sempre o contrário. Vamos ver em seguida, mas acho que tem uns slides mais para frente, mas nós vamos ter sempre uma carga positiva fora e negativa dentro, sim? Que é esse equilíbrio. Quando transmitimos a onda, o que acontece é uma inversão. Exato, tá? E esse é o segredo. Eu preciso ter essa inversão de carga para poder transmitir a onda. Então, sempre que falamos a membrana ficou mais positiva, é somente a cara interna da membrana que fica positiva, tá bom? Nós vamos ver que isso aqui está esse valor, sim? Mas vai variando, sim? Nós vamos ver que na fibra muscular um pouquinho menor. Existe um potencial de difusão, sim? Para o potássio, existe um potencial de difusão para o sódio. Viram isso em biofísica também. O que seria o potencial de difusão? Como? Como? Isso, tá? Então, o potencial de difusão seria o período que ele vai ficar permeável, que ele vai conseguir atravessar até, tá? Então, o potássio vai ser até, se a gente vê a curvinha, aí chato, né? Potencial, mas tem que saber, tem que ver. Então, assim, ele está bem negativo, ele chega no limiar, isso. Ele vai ficar bem positivo e alguma coisa vai fazer com que ele depois desça. Certo? Isso. Aqui, o que acontece? Essa primeira, na despolarização, que não é a primeira fase do potencial. O que acontece na despolarização? Entra sódio. E aqui sai potássio. Ótimo. Então, nós vamos ver que o potencial de difusão, o potencial seria a capacidade de difundir do potássio, vai ser até aqui, tá? Quando chega no máximo o seu negativo. E a capacidade de difusão do sódio vai ser até aqui, tá? Então, quanto aqui e quanto aqui, bom, isso vai depender do tipo de célula, tipo de membrana. Todas as células vão falar, por exemplo, célula muscular, se vai ser até, por exemplo, até mais 35, todas as células musculares vai ser sempre até mais 35. Quer dizer que quando chega até mais 35, os canais de sódio vão sempre ser inativados. Entende? Então, o potencial de difusão, a capacidade de difusão do sódio vai ser sempre até mais 35, por exemplo. E a capacidade de difusão do potássio vai ser, por exemplo, até menos, no livro está menos 94, né? Mas depende, tem uma célula que é menos 90, outra que é menos 70, mas vamos falar menos 90, músculo. Então, até menos 90 vai ser a capacidade de difusão do potássio. Você entende isso? Quer dizer que aqui os canais de potássio vão ser fechados, vão ser inativados, tá? Ótimo. Isso aqui vamos ver mais para frente, na prática, para que serve, mas somente para lembrar que existe um potencial que fica o tempo inteiro se opondo, tá? É a força que regula e que se opõe. E isso aqui é importante entender, para entender também que o potencial tem um limite, sim? A espiga, se você for ver, vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual. Isso aqui seria o que para cima? A amplitude. É a voltagem, tá? Então a voltagem vai ser sempre a mesma, tá? O que regula isso aqui? O que controla esse potencial? É o potencial de inércia, sim?
esse potencial de Nernst tem uma formulinha, tá? Uma formulinha entre a concentração ou a carga do lado de fora e o carga de dentro da membrana, e é o que vai manter sempre esse equilíbrio e vai regular, tá? Esse potencial. Nós vamos ver na prática depois como, para entender um pouco melhor. Eu nunca vou, é aula de fisiologia, tá? Eu não vou cobrar de vocês fórmula, nunca vou cobrar uma fórmula. Faça a fórmula potencial de Nernst. Não, mas você tem que entender o que ele é, para que ele serve. Sim? Na prática a gente vai entender um pouco melhor. Mas só isso. Mesma coisa quando a gente vê, sei lá, um químico, ou a gente vai falar do bicarbonato. Eu não vou cobrar nunca a fórmula química do bicarbonato, tá? Só vocês têm que saber, ter alguma noção de química, para entender por que o bicarbonato se une com tanta facilidade ao íon hidrogênio, né? Por quê? Então tem coisa que na prática a gente tem que entender. Agora, fórmula não é química, é fisiologia, tá bom? Então o potencial de Nernst, por definição, é isso, tá? É o potencial, seria a força que se opõe à difusão de um íon. Então existe um potencial de Nernst para cada eletrolito, para cada íon específico, tá? Existe uma força que se opõe, que impede a difusão de cada íon. Obviamente, esse potencial de Nernst é importante entender porque ele vai ser sempre necessário para controlar a difusão do íon, tá? Quanto maior é a capacidade de difusão, maior vai ser a capacidade que vai ter que se opor para controlar, para regular. Depois, nós vamos ver agora certinho como acontece o processo, né? Mas lembrando que existe um mecanismo para manter essa membrana em repouso, tá? Que é a bomba de sódio e potássio, sim? Essa bomba de sódio e potássio que vimos na aula passada, que puxa 3 sódio para fora e manda 2 potássio para dentro. Como vocês veem, tem uma diferença, tá? Entre o sódio e o potássio. Essa diferença cria uma diferença de carga dentro da célula, tá? Ele coloca menos carga positiva dentro em comparação à quantidade de carga positiva fora, o que vai manter sempre a parte interna mais negativa em comparação com a carga externa da membrana, tá? E existem esses canais que se chamam canais de fuga, que a gente vai entender melhor em cardio, tá? Que são canais que fazem que depois de que repolarizou, o potássio continue saindo, tá? E isso cria uma carga, cria uma membrana que vai ficando ainda mais negativa. Não, isso chama hiperpolarização, tá? O período refratário é outra coisa. A hiperpolarização é um estado onde a membrana fica muito mais negativa, sim? Esse aumento da negatividade da membrana, em vez de ficar assim, ela fica assim, tá? Isso cria uma onda enérgica que vamos ver que é muito importante para gerar o impulso por exemplo, na célula miocárdica, que forma parte do sistema de condução, tá? Vamos ver isso melhor na aula de microcardia. E em seguida a gente explica um pouquinho mais. Então, esse canal de fuga, vou participar nesse momento, tá? Não é toda a célula que tem, tá? E serve para quê? Para criar esse estado de hiperpolarização. Daí, quando ela começa a ser, tipo, ela quer voltar ao estado de repouso, ela abre os canais, se abrem canais de sódio, né? Isso vai fazer com que a carga positiva ou comece a ficar menos negativo, e no caso da célula do sistema de condução, ela tem um umbral mais baixo, tá? Então, como começa a se encher dentro de carga positiva, rapidamente começa a se elevar, e essa elevação rápida faz com que atinja o umbral que é mais baixo. Isso cria uma descarga, hiperpolariza, começa a se carregar de carga positiva dentro, sobe,
chega no umbral de novo, que é mais baixo do que no resto da célula, e descarga de novo. Isso faz com que se crie um ritmo de descargas, tá? Que é um ritmo de descarga, por exemplo, do músculo do sistema de condução. Vocês sabem que tem um sistema de condução no coração, né? Porque fica me olhando com cara. Ah, tá. Quantos tipos de tecido temos no coração? Quais são os 3? Tá, peraí. Vocês falaram? Endocárdio, miocárdio, e que tecidos são? Tá, começam. O pericárdio é seroso. O miocárdio muscular. E o endocárdio? E o endocárdio? Eu faltei nessa aula que explicaram o que era o endocárdio. Não estavam tão confiantes. Que tipo de tecido é o endocárdio? É? É? Patinharam ali. Como? Está divagando? Se temos o pericárdio, que é uma serosa, né? Se temos o miocárdio, que é músculo. O endocárdio, o quê? Endotélio. Tanto que, como todo endotélio, ele tem a capacidade de se nutrir da sangue que contém. O endotélio, ele é irrigado. Ele se nutre do sangue que ele contém, né? Então ele também tem essa mesma capacidade, são células endoteliais especializadas, né? E o sistema de condução, esqueceram? Como? Que tipo de tecido é o sistema de condução? É músculo cardíaco também, isso não é sistema nervoso, tá? É músculo cardíaco especializado, tanto que ele tem capacidade de contração bem mais leve do que o músculo cardíaco, mas ele contrai também. Só que a transmissão nervosa dele é totalmente diferente do músculo miocárdico, porque tem funções diferentes. Excelente. Então vamos ver isso aqui muito, tem que entender assim muito bem como funciona. Não vamos ter uma aula só de músculo cardíaco. Temos que entender perfeitamente como funciona o músculo cardíaco e como funciona o sistema de condução, tá? Isso aqui nós vamos ver no sistema de condução, que é o que faz com que essa onda na espiga, que também tem um músculo liso, né, para poder gerar o ritmo cardíaco. Já vimos isso aqui na aula passada, sim, como funciona a bomba sobre o potássio. Isso aqui seria aquele canal, tá, que vai deixar sair o potássio, tem canais de fuga, que nós vamos entender melhor ainda na aula de músculo cardíaco. Bom, então, o que nós temos que entender? Potencial de membrana. Qual é a primeira fase do potencial? Você falou. Me digam as fases do potencial de membrana. Qual é a primeira fase? Fase 1? Não, me diga, a fase 1 é a primeira fase se chama como? Repouso. Sempre começa com repouso. Fase 1 do potencial de membrana, a primeira fase é o repouso, tá? Então ali vamos ter o quê? Uma membrana, o interior, sim? Bem negativa, no caso aqui, vamos falar de menos 90, tá? Sempre lembrando do potencial de difusão de cada um, tá? Lembrando que esse potencial de difusão do potássio é importante, sim, porque o potássio é muito permeável, tanto que por isso que ele faz aquela fuga no final, tem os canais de fuga para ele ficar mais negativo, tá? Isso aqui não vamos falar mais para frente, não vamos falar agora.
Então, vamos lembrar que nós precisamos sempre, sim, para poder manter o estado de repouso, a atividade da bomba sobre potássio. Só para lembrar isso aqui, que nós falamos isso aqui semana passada. A gente pode transporte ativo, tá? Primário, utiliza energia e vai estar sempre bombeando o sódio para fora, 3 sódio por 2 potássios. Essa bomba de sódio vai levar a um estado de repouso e ela vai se manter em repouso até chegar um novo potencial, tá? No caso da fibra nervosa, lembrando que a fibra nervosa só transmite do cone axonal daqui para frente, sim? Ela pode transmitir, se ela recebe aqui, ela transmite a partir daqui? Não. Tá? Onde recebe sinal o neurônio? Dendritas. Nas dendritas, sim? E no corpo? E no corpo, tá? Então eu posso ter um axônio que venha aqui de outro lugar e que faça sinapses aqui? Sim. Posso ter um que faça sinapses aqui no meio? Sim. Sim. Tá? Pode receber sinapses em qualquer porção para trás. Isso vai gerar o que dentro? Como? Lembre que, vamos fazer de conta, esse neurônio recebeu uma sinapse bem aqui, meu pulso. A telha está se mexendo, bem aqui, tá? Bem ali, criou, tem uma sinapse ali, liberou o neurotransmissor, vai se unir a um canal por ligando e vai causar o quê? Despolarização. Vai abrir canais. Sim ou não? Sim. Ah, fica me olhando com cara de susto. Então abre canais. E aí entra um íon. Não sempre. Aí pode entrar sódio, potássio, no lugar do sistema nervoso pode entrar cloro, pode entrar cálcio. Cada neurotransmissor ativa canais diferentes. Mas vamos falar sódio, porque estamos agora mais acostumados. Ingressa sódio e que vai causar aqui dentro? Vai aumentar a carga, não vai despolarizar ainda. Não vai despolarizar. Onde eu tenho, olha só, a partir de onde eu tenho canais dependentes de voltagem no neurônio? Eu tenho aqui canais dependentes de voltagem? Não, eu só tenho daqui para lá. Axon. No neurônio. Estão entendendo? Quantos tipos de canais temos iônicos? Coligado e dependente de voltagem. Coligado é aquele que vai se abrir somente quando o neurotransmissor se unir e aí abre o canal. E os por voltagem vão se abrir quando tiver uma diferença de voltagem. Então, estou falando que no neurônio, os canais dependentes de voltagem vão estar somente aqui, no axônio. Tá? Eu tenho canais coligados aqui? Não, porque aí não tem sinapse, tá? Então, se eu tiver um axônio que vem aqui e faz sinapses ali, ele vai aumentar a carga positiva aqui dentro, tá? E vai me abrir os canais daqui para lá. Então, a expansão não é como na fibra muscular. Ali vai ser só, vai ser ao longo do axônio. Estão entendendo? Então, transmissão, por isso que é tão importante, a transmissão é só numa direção. Não tem como ir para lá, porque ele somente vai ir para lá, porque só aqui que tenho esse tipo de canais. Entende? Ótimo. Isso é graças a mineiro. Já vou falar sobre isso no final. Mas isso aqui é importante porque na célula nervosa acontece uma coisa muito legal. O que é? A sumação. Então, por exemplo, às vezes vem aqui, tem uma sinapse aqui, tem uma sinapse aqui, tem uma sinapse aqui. Lembre que o neurônio não é um por um. Lá é tudo, né?
Então, às vezes, o mesmo neurônio recebe várias sinapses. E elas vão se somar, por quê? Porque todas elas vão causar entrada de sódio, por exemplo, dentro da célula. Então, essa célula vai se carregar de forma positiva muito mais rápida. Fala, essa sumação espacial. O neurônio pode ter dois tipos de canais? Como? O mesmo neurônio pode ter dois tipos de canais, e se tem um, exclui a existência do outro. Por exemplo, se tem um canal independente de voltagem, não vai ter o canal do outro. Pergunto para você. O que transmite o sinal? Que tipo de canal é necessário para transmitir o sinal? Por voltagem. Então, você voltando que vai transmitir. Exatamente voltar. Tem chance, eu que vocês associam, tem chance de uma célula só ter um canal e não ter outro? O que acontece se uma célula só tem canal por ligando e não tem canal por voltagem? Ele só vai receber e não vai transmitir nada. O que acontece se uma célula que só tem por voltagem, não tem por ligando? Ela vai receber sinal? Não. Vai receber o neurotransmissor para cadê o receptor? Não tem ligando, tá? Então, todas as células devem ter dois. Uma para receber o sinal e outra para transmitir. Entendeu? Tem funções totalmente diferentes. Tá certo? Ótimo. A mesma informação que ela precisa levar, no sentido de receber Claro. Isso aqui na célula nervosa, né? Então, estou transmitindo. Mas na célula muscular, como que eu vou despolarizar a membrana do músculo? Ela recebe o sinal na placa neuromuscular e precisa do canal por... A gente fez o desenho, né? Da fibra muscular. Precisa, como uma onda expansiva, ela vai receber na placa neuromuscular o sinal. Você entende? E depois ela vai... A gente fez... Eu gosto de fazer esse desenho, não lembro se fez para você. Eu fiz. É tipo tridimensional, né? Esse aqui é o axônio, esse aqui é a membrana ou o botão pré-sináptico. Se a gente vê de cima, aqui embaixo, temos as vesículas liberando neurotransmissores e por baixo dele vamos ter... Fizemos esse desenho, né? Por baixo dele temos quem? Os receptores por ligando. Se eu vou ver, vamos fazer de conta que isso aqui é a minha fibra muscular. Que no neurônio é fácil entender, né? Ali recebe, ali transmite. Mas na fibra muscular, eu tenho receptor por ligando, tem uma única função: se unir ao neuromodulador ou ao neuroreceptor para fazer o sódio entrar e elevar a carga positiva dentro da membrana. Seria, receptor por ligando vai agir somente nessa fase. Tá? Ótimo. Depois, no resto da membrana, todo o resto da membrana muscular, vamos ter outro receptor, outro canal, perdão, que é um canal por voltagem. São canais que vão se ativar por voltagem. Eu tenho canais que se ativam por ligando aqui. Não faz sentido. Por que não? Porque não tem ninguém para se unir ali, né? Só faz sentido na placa neuromuscular, onde vai ser liberado, no caso da placa neuromuscular, acetilcolina. Ótimo. Então, no resto da membrana, eu vou ter esse tipo de canal. Perfeito. Então, quando vem o sinal, desde a corteza motora, né? Mexe o dedo, pronto. Aí vem o sinal, por aqui, a despolarização. Chegou aqui, liberou acetilcolina. A acetilcolina vai se unir aos receptores por ligando. Vai começar a ingressar sódio dentro da membrana até chegar no umbral, no limiar. Ótimo, chegou no limiar, vamos fazer de conta aqui seria menos 90, aqui menos 60, né? Chegou no limiar, o que vai acontecer? Todos esses vermelhinhos se ativam em menos 60, por voltagem. Tem um sensorzinho. Quando chega, são sensíveis à voltagem, a mudança de voltagem. Então, chegou a menos 60,
Esse aqui não vai se ativar. Vão se ativar quem? Os que estão aqui ao redor. Entrou um monte de sódio aqui. Isso vai ativar os que estão por fora. Entrou um monte de sódio, vai ativar os que estão por fora. E eles vão ir se ativando como uma onda expansiva até despolarizar a última partezinha da membrana do umbigo. Professora, aí nesse caso, cada vez mais vai aumentando o... Não. Essa espiga, essa onda vai acontecendo assim. Então, mas aí vai ocorrendo aumento. Tipo, a primeira, digamos assim, a primeira camada ali que estava mais próximo foi menos 60. Aí para a segunda já tem um menor e assim vai aumentando. Não vai aumentando, vai se mobilizando a onda. Tipo estádio de futebol, quando a gente faz a ondinha. Ou uma pedra cai na água, professor. Como? Uma pedra cai na água. Uma pedra cai na água. Como? Então, o que acontece aqui? Não, o que acontece? Aqui subiu a onda, né? Chegou a mais, vamos fazer de conta, mais 35. Desceu, essa onda subiu aqui, vai acontecendo isso aqui. Todos no mesmo potencial. Que boa pergunta que você fez. Todas elas vão chegar, vamos dar aqui um exemplo, todas elas vão chegar a mais 35, ou tem uma que vai ser grande, uma que vai ser pequena? Todas elas têm a mesma voltagem, exatamente a mesma voltagem, não muda a voltagem. Nunca vai mudar. Não muda mesmo de local, por exemplo? Não. O músculo esquelético, o cardíaco. Ah, sim, vai ter. Eu falei isso já logo no início. Tem células que são mais negativas, mais positivas, tem células. Não, isso não é outra coisa. Estou falando. Não. As fibras musculares esqueléticas, todas elas, todas as fibras musculares esqueléticas vão ter a mesma ondinha, exatamente igual. Não vai mudar. Todas elas vão ser de menos 90, com um umbral de menos 60 e mais 35. Todas elas não mudam. Não tem. O que muda? Quando eu mover isso aqui falei que em altura eu falo de voltagem. Isso aqui se chama, gente, amplitude. Amplitude é milivolts, tá? Todas elas vão ter a mesma amplitude. E quando eu falo assim, eu falo de quê? Que variável é essa aqui? Ela falou frequência. Frequência seria o quê? Frequência que se repete Tempo. Aqui é tempo. Então é amplitude, seria em voltios, e frequência que seria tempo. Estou medindo tempo. Aqui eu estou medindo tempo. Você entende? A amplitude vai mudar? Não. Por que não? Porque existe uma lei que se chama do todo ou nada. Muito bem. O que diz a lei do todo ou nada? Que se eu recebo um estímulo, vamos ter de conta que aqui eu liberei bem pouquinho a acetilcolina, bem pouquinho. E ela se uniu só alguns receptores, me abriu pouquinhos canais e essa onda chegou até aqui e até ali. E não entrou mais sódio. Vai ter potencial de ação? Não. Então é nada. Perfeito. Chegou a menos 60, vai ter potencial? Sim. Eu consigo controlar essa onda expansiva uma vez que chegou a menos 60? Não. Então é tudo. Por isso que a lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada se refere em conseguir chegar ou não ao umbral, ao limiar. No caso aqui seria menos 60, mas depende, né? As células, cada uma tem um limiar diferente também. Então, por isso que ele do tudo ou nada. É aqui. Chegou, quando você vai engolir, até um ponto que tu controla. Vai para trás, vai para frente, a comida, mas chega uma hora que chega um momento que engoliu o chiclete.
Não tem controle. Mesma coisa, tá? Aqui também. Chegou a menos 60, não controla mais. Ele vai polarizar e a amplitude vai ser sempre igual. O que pode mudar é a frequência, o tempo. Então eu posso ter ondas, sempre a mesma amplitude, numa frequência, e eu posso ter ondas numa outra frequência. Estão entendendo? Não é a mesma coisa eu fazer assim com o meu dedo e deixar ele em repouso, que vai ter uma baixa frequência, com um estímulo pouco, contrair um pouquinho, pronto, do que estar fazendo crossfit. Depende do estímulo, né? Isso, aí já depende quanto tu está estimulando, sim? Aí vai ser a frequência que vai mudar, mas a amplitude da onda vai ser sempre a mesma, tá? Não muda, tá bom? Não tem variação, tá? Do potencial. Ficou claro isso aqui? Sim. Ótimo. Músculo cardíaco. Olha a onda. Músculo cardíaco. O que vai variar não vai ser a voltagem, sim, ali depois, quando ela está hiperpolarizada, que é isso que é a variação do músculo cardíaco com o músculo esquelético, a questão da contração rítmica. A gente já vai ver isso. A gente já vai ver isso com diferentes tipos de potenciais. Vamos falar disso ainda hoje. Tá bom? Tá certo? Sim. Respondi tua pergunta? Ótimo. Bom. Então, agora está super claro. Nós temos 3 fases no potencial de ação e sempre vai iniciar com a primeira fase, que é repouso. Parte do repouso. Não vou me falar na prova despolarização, repolarização, repouso. Não. É repouso, é a primeira fase. Preciso dessa fase bem funcionando para poder partir. Depois vamos ter a de despolarização. Vocês entendem bem isso aqui, né? Depois temos a repolarização. Então a despolarização vai ser uma abertura de canais rápidos, uma abertura rápida do canal de sódio, tá? O canal de sódio vai se abrir rapidamente. Isso vai fazer com que ingresse o sódio, vai fazer essa curva. Por que essa curva? Porque isso aqui é tempo, tá? Então ela demora um tempo, né? Se a gente faz aqui, demora esse tempo para ir abrindo os canais de sódio. Os canais de sódio vão se abrindo até chegar no seu potencial de difusão máxima, né? Chega ali no máximo. Quando chega aqui, eles vão se fechar. Só que acontece uma questão também. Ao mesmo tempo, iam se abrir quem? Não, potássio. Isso. Só que os potássios são rápidos ou são devagar? Lento, tem um delay, né? Eles vão se abrindo bem, tipo, até eles reagirem mais devagar. Então, olha no tempo do estímulo, desde que se iniciou o estímulo, né? Na verdade, vamos fazer do todo ou nada, porque são por voltagem, né? Então, seria mais ou menos aqui, o de sódio, e o de potássio ainda estão se abrindo, e aqui, porque coincidem, né, com o pico, aqui eles vão se abrir totalmente. Ai, que beleza! Então, o potássio aqui vai começar a sair, tá? Até chegar no máximo, fica negativo. No caso aqui, vou tirar isso aqui para não confundir, sim? Vai produzir em alguns casos essa fuga com hiperpolarização. Mas é isso aí que a gente está conversando, tá? Tem uns conceitos que a gente vai conversando em cardio, eu não quero falar muito agora para não confundir, sim? Que são os conceitos de sobreexcitação, que quando vai além, né? E de período refratário. Período refratário, até acho que está no slide mais para frente. Período refratário é uma situação onde a membrana ela não pode ser excitada porque os canais estão inativos. Então, é uma situação, um momento, é aquele momento do potencial em que, tipo aqui em cima, os canais de sódio já estão inativos, eu não posso mais, né, estimular. Daqui não vai ser um potencial mais para cima, você entende?
Mas nós vamos ver em cardio que esse período refratário pode ser absoluto ou relativo. Tá? Absoluto seria aquele sim, é mesmo, não, realmente não pode gerar um novo potencial. Agora o relativo vai acontecer, nós vamos ver isso em cardio, vai acontecer, por exemplo, quando antes de chegar no repouso, se essa célula receber um novo estímulo, antes de voltar para o repouso, ela pode se despolarizar novamente. Vai ser um período refratário relativo, tá? Então existe uma janelinha onde, antes de chegar no repouso, tá? Vai despolarizar, no período de despolarização, aqui, pode, antes de chegar no repouso, se despolarizar novamente, tá? Esse intervalo entre os pulsos do músculo cardíaco vai acontecer nesse período refratário? Esse intervalo entre os latidos do músculo cardíaco? Não, é que não ouvi, não é que o idioma. Reclamava da minha mãe. O intervalo entre os dois latidos do músculo cardíaco é esse período refratário? Tem a ver com isso. Entre um batimento e outro vai ser diferente. A célula aqui, né, quando a gente fez, a célula. Posso apagar esse aqui? Ou vou fazer aqui em cima? A célula de condução vai ter um potencial em espiga, tá? Onde vai fazer essa hiperpolarização e quando vem aqui, chega no umbral e descarrega de novo. Chega no umbral e descarrega de novo, tá? Então, isso aqui é o batimento. Cada descarga é cada descarga é uma contração miocárdica. Então, quantas descargas tem um coração normal? Quantas espigas desse aqui vai ter por minuto um coração normal? 60, 100, tá? Que é a frequência cardíaca. Ou seja, eu tiro a frequência, quanto disso aqui por minuto? Ótimo, tá? E no caso, se eu tivesse que dividir em diástole e sístole, o que seria sístole e o que seria diástole? Despolarização da sistema. Até aqui, vamos parar de conta. Até aqui seria a sístole e a diástole seria esse pedacinho aqui. É que a sístole é um complexo, né? Não é aquele complexo, é assim. Não, isso não é a sístole, isso aí é a despolarização. Ah, tá. Mas não é para E a sístole inclui despolarização e repolarização. Eu tenho um período de repouso na sístole? Sim. Tá? O que é, conceitos. O que é a diástole? O que é a sístole e o que é a diástole? Sístole quando o coração contrai e diástole relaxa. Isso tu aprende no ensino médio, mas vamos fazer um pouquinho mais complexo. O que acontece na sístole? Ejeção. O coração já estava cheio de sangue? Já estava lleno? Sim. Então, período de expulsão, período quando ejeta o sangue, todo o processo de ejeção tem várias fases, é a sístole. E ele vai ter um pequeno período que vai relaxar, sem se encher de sangue novamente. Ele precisa. Tipo uma mini pausa antes de o sangue entrar de novo. Período de relaxação isovolumétrica, faz parte da sístole, tá? O que é diástole? Diástole não é coração relaxado. Diástole oxigenado. O filho tem que estar relaxado para encher de sangue, né? Tipo, um coração contraído não vai se encher de sangue. Então ali eu preciso
um miocárdio complacente, totalmente relaxado para poder botar sangue dentro. Mas a diástole é um período degenado, sim? Então ele vai encher de sangue somente nesse pequeno período de tempo, tá? Aqui, depolarização e repolarização é cisto. Genado. Então, olha só que interessante. Por exemplo, um paciente que tem uma frequência cardíaca de 60 e um próximo tem uma frequência cardíaca de 100. Nesse aqui, tá? Que período eu vou reduzir? A diástole ou a sístole? A diástole se reduz. Então, é um coração que vai expulsar mais ou menos sangue? Ou igual? Menos. Ele vai expulsar menos sangue em cada sístole, porque ele não teve tempo suficiente para encher, tá? Menos sangue no total ou em cada batimento? Em cada batimento, né? Estão entendendo? Nossa, a gente vai conversar bastante sobre isso. Olha essa sístole, essa diástole e olha essa diástole. Tá? Porque diminui o período de diástole. O negócio é jogar de água. Você não tem tanto encher direito o copo para jogar na cara da pessoa. Então você está jogando pouca água. Nossa, mas aí já é outra questão. Só que frequência cardíaca. Aí já seria a capacidade de ejetar a fração de ejeção. Não, a diástole é só período degenado. Diástole. Período de genado. Que eu falo em espanhol para vocês se acostumbrem. Genado. Genado. Está se enchendo. É de enchimento. Está se llenando. Assim se escreve. Sabe espanhol? Agora eu entendi. É que em espanhol é enchimento. Sim, tem fácil, minha. Vamos ver lá em casa. Tudo isso aqui é uma aula que a gente vai ter só de ciclo cardíaco. Tá? Ciclo cardíaco. A gente vai por passo. Olha, você tem que entender o potencial, tem que entender a espiga, tem que entender que todos vão ter sempre a mesma voltagem, tem que entender que o que eu posso mudar, o que vai mudar é a frequência, ou seja, o tempo, mas não a voltagem. Olha, a gente está introduzindo, para ir depois a gente vai ficando cada vez mais complexo. Estão entendendo? Eu sei que vocês querem ir lá na frente. Esse conceito da placa neuromuscular, do receptor, tá? Que aqui eu tenho um tipo de canal e aqui tenho outro tipo de canal. Eu acho que até agora você achava que estava tudo espalhado igual. Não está tudo espalhado igual. E esse aqui é o princípio, por exemplo, da anestesia. Tá? Quando você faz anestesia, tinha vários nessa turma da enfermagem, né? Quando eu faço anestesia geral, que tipo de medicação, assim, bem básico, né? Que tipo de medicação, não o nome, eu faço em um paciente de anestesia que vai fazer uma anestesia geral? Não, é uma medicação para não se mexer, uma medicação para não sentir dor e uma medicação para dormir. Pronto, tá? Então tem um hipnótico, um analgésico e um bloqueador da placa neuromuscular. É uma medicação que se une aos receptores e bloqueia os receptores para que eu bloqueie essa placa. Então o músculo não tem capacidade de se contrair, nenhum músculo do corpo. Por isso que a anestesia geral tem que intubar, né? Porque não vai ter mecânica respiratória, então eu tenho que fazer com pressão positiva, né? Encher o pulmão. Que legal! E eu sou Impede o estímulo ou impede o receptor. então não vai atingir o umbral. Vai ocorrer
Nada, não acontece absolutamente nada. Não vai se ligar. Não, bloqueia o cara. Farmacologia. Você não vira a galera, mas como bloqueia? Qual que é o mecanismo? Chega a abrir. Puxar para essa criança. Chega a abrir. Um maracujá com muito café. Essa hora que eu demorei em virar, já só tomou café. Nem toma café, chá mesmo. Poucos canais de sódio e não chega a atingir o grau ou tipo, não mata Bloqueia nada. a praga. Bloqueia e não chega a nada, tá? Cara, tem um filme, até eu comentei com o senhor, tem um filme, eu não lembro qual foi, mas foi em 2000 e pouquinho, que mais antigo aqui, não é todo mundo tão jovem não, e mais antigo, deve lembrar, principalmente quem trabalha na área de saúde, teve um caso que foi conhecido mundialmente, mas já aconteceu, vale? Como? Não, o cara foi anestesiado e eu não lembro se não fizeram ou fizeram numa dosagem errada. Ele só tinha o bloqueador neuromuscular e não tinha o analgésico e ele só tinha o bloqueador. Então ele sentiu a dor, estava consciente, tudo, durante toda a cirurgia. Nossa, Jesus. E o nome? Hoje tem uma Wake. Ou tá ou na Netflix, ou na Prime. Dá pra assistir. Claro que o filme agora, né? Mas eu lembro do caso. O caso deve ter sido. Eu lembro que era 2000 e pouquinho. Eu já estava formada, 2005, por ali. Como? Não, o caso. Já houve caso. Mas esse ali, ele só tinha o bloqueador da placa, então ele não conseguia abrir os olhos, não conseguia falar, e ele não tinha o analgésico e não tinha o somnífero, né? A medicação para dormir. Eu não lembro se não fizeram o caso ou fizeram numa dosagem errada, ou talvez. O que acontece, quem trabalha, acontece, você faz um cálculo por peso, de repente não faz nem cócega. Né? Então, não, por isso que hoje em dia eles fazem e vão fazendo por parte, né? O último que faz para dormir. Mas o resto você vai estar sentindo, levanta a perna, tenta mexer o braço. Já depois que você confere que está tudo aí, que você dorme o paciente. O último que faz. Sim. Tá sentindo? Aí você vai ficando uma coisa. Aí conta 10. 1, 2. Aí vai. Tá? Mas, ó, tem um filme. Então imagine, né? Um paciente. Então, esse aqui, quando você for lá em farmacologia e vão ver a parte de analgesia, anestésico. Bom, analgesia é outro mundo, né? Tem um monte de medicamentos diferentes, cada um age de uma forma diferente. Os anti-inflamatórios também. Para anti-inflamatórios, prestem atenção na aula de inflamação de imune, tá? Para entender a via do ácido araquidônico, todas as vias de ativação enzimática, porque quando você vai ver anti-inflamatório, você vai ver que cada anti-inflamatório, ele age inativando uma enzima de cada via. Tem os que inativam a via da COX-2, tem os que inativam a via do tromboxano, como ácido salicílico, tem os da lipoxigenasa, né, que são o ibuprofeno, o paracetamol, os AINES. Então, a gente tem que entender a fisiologia para depois entender o fármaco. Nesse caso, o paciente está todo monitorado, ou não dá nenhum sinal, porque é uma pressão arterial? Não. Eu assisti só o trailer do filme, né? O cara lacrimejava, chorava, fazia muita variação da frequência cardíaca. Eu acho que num momento saíram 2 filmes, o Awake é o mais novo, mas tem um filme mais antigo, que não sei se é o mesmo caso, acho que foi outro caso, bem antigo um filme, que ele, nesse caso, não tinha feito, esse mais antigo, e ele variava, durante a cirurgia, tinha sido uma cirurgia cardiovascular, abriu tórax.
E ele ia acordando e desmaiava de dor, acordava e desmaiava de dor durante a cirurgia. Olha, a gente sente a dor alheia, né? Tá. Bom. Sim. Excelente. Por que você apaga quando você tem muita dor? É o mecanismo de defesa. O sistema nervoso te desliga, porque é insuportável. Depois tem as conexões com a dor com outras áreas, como o hipotálamo, que são a ativação de sintomas neurovegetativos. O enjoo, a náusea, a hipotensão. É outra coisa. Nós vamos ter uma aula em Físio 2 só de dor. Fiquem tranquilos, que vai chegar lá e falar sobre dor. Físio 2, só que em outro semestre. Bom, então, se não precisamos os canais, ativar os canais de sódio, ativar os canais de potássio, tá? Então, isso aqui já vi, vamos em equação, tá? O que tenho que entender? Eu repito isso aqui. Importante entender que eu tenho canais lentos de potássio. O canal de potássio é um canal muitíssimo mais lento em comparação ao canal de sódio. Então, esse retraso, esse delay na abertura, que vai dar o tempo de ter uma depolarização, abrir o de potássio e voltar depois a repolarização, tá? Então, esse delay, esse retraso, essa lentidão do canal de potássio é necessária para dar o tempo de eu conseguir depolarizar a célula e transmitir essa onda através da membrana celular, tá? Então, o de sódio é ultra rápido e o de potássio é lentinho, ele é mais lento. E com isso eu consigo fazer a curva de depolarização. Eles têm prática. 10. Eu falei que 10, 10 e meia. 10 e meia. Mas melhor. Não é culpa de você que está me perguntando muita coisa. Esse processo do potássio de ser mais preparando o próprio sistema para ajudar o corpo sem paralisado, o potássio ele é mais lento. O canal. Já é para preparar para ajudar Não, a pergunta é que depende de você fazer a prova em 15 minutos numa hora, né? 15 minutos não, profe. Tá? Então aqui, ó, aquilo que a gente falava de tempo, sim? O de sódio vai ser bem mais rápido e o de potássio vai se abrir de forma mais lenta, tá? Ficou claro isso aí? Sim. Ótimo. Aqui, né? É, sempre, né? Tudo pode cair. Aqui, isso aqui não vamos ver depois em ciclo cardíaco, vamos falar sobre isso aqui na aula de células de condução do músculo cardíaco, tá? Mas só para lembrar que pode acontecer essa hiperpolarização, tá? Pode sair mais potássio do que deveria, tá? Então a célula não chega no repouso, ela continua saindo potássio e vai criar essa onda mais negativa, que se chama, isso aqui se chama hiperpolarização, tá? Isso aqui é importante entender por quê? Quando a gente vai criar lá de neurotransmissores, você sabe que neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios, tá? O neurotransmissor excitatório é o neurotransmissor que causa depolarização, ou seja, que vai se unir ali na placa, não é na placa, mas na sinapses, vai se unir a canais que vão causar a
a abertura para íons de carga positiva. Sódio, potássio. Tem canais de potássio que sabe, né? Potássio na célula? Tem. No sistema nervoso. Cálcio. Então, qualquer íon positivo que entrar na sinapse, não aqui na múscula, né? Mas nas sinapses, são canais, são neurotransmissores excitatórios. Mas tem neurotransmissores inibitórios. Tá? O GABA, um neurotransmissor inibitório, e ele vai causar a abertura de canais de, por exemplo, de cloro. Então a célula estava de boa ali em repouso, de repente ele abre canais de cloro. Daí começa a ingressar cloro dentro da célula e vai fazer o quê? Não vai criar depolarização, vai criar, por exemplo, nessa célula, nessa membrana, hiperpolarização. Tá? Então ali vai ser um estímulo inibitório. Vamos ver isso muito neuro. Tá certo? Bom, isso aqui já vimos tudo, não vamos ficar aí. Então temos mesma coisa que estava falando, tá? Carga negativa, não difundíveis, isso aqui são exemplos, sim? Não vamos falar de todos os outros, a gente falou, por exemplo, a gente conversou muito agora só de sódio e potássio, mas vamos começar a falar, ver outros íons que também intervêm no potencial, como por exemplo cálcio, tá? O cálcio nós vamos ver que temos diferentes tipos de canais para cálcio, temos canais normais, nem rápido nem lento, né? Como por exemplo os canais de cálcio que eu preciso aqui, bem aqui, para o cálcio ingressar no terminal presináptico para poder estimular a liberação do neurotransmissor. Sem cálcio não libera o neurotransmissor. Ou, por exemplo, no músculo cardíaco, tá? Ou no músculo liso, que eu preciso de canais de cálcio. Não, para que eu preciso de cálcio no músculo? Para manter, não. Para acontecer a contração. Tem contração muscular sem cálcio? Não. E o cálcio intra ou extracelular? Extracelular. Então, se eu quero contrair, eu preciso botar cálcio para dentro para poder ter contração, tá? Então, o que acontece? O cálcio entra, contrai enquanto tem depolarização. Acabou o estímulo aqui no músculo, acabou o estímulo. Eu vou ter no repouso, no caso do músculo, vou ter os canais, a bomba sódio e potássio e a bomba de cálcio também, que vai ficar botando o cálcio para fora, porque se eu deixo o cálcio lá dentro dando sopa, ele vai continuar contraindo o músculo. Eu preciso tirar ele para fora. Nós vamos ver alguns casos, temos uma aula em endócrino de metabolismo do cálcio. Por exemplo, quando existe déficit de cálcio, acontece uma situação que é a tetânia, tá? Que é o déficit de cálcio grande, tá? Que causa a hiperexcitação, sim? Ou seja, causa um aumento da permeabilidade, a falta de cálcio para o sódio. Isso gera uma hiperexcitação da fibra muscular com contrações hepáticas, tá? Bem característico, né? O paciente chega em tetânia, chega todo contraído, as mãozinhas, não consegue nem falar, tá? Mas vamos falar disso mais pra frente, por que isso acontece. Tá certo? Isso aqui já vimos. Então, vamos ver que eu preciso, para transmitir, para ter potencial, para tudo isso acontecer, eu preciso ter uma origem, tá? A origem do potencial pode ser, nós vimos aqui químico, por exemplo, aqui o neurotransmissor. Elétrico seria, por exemplo, marca-passo no coração, marca-passo no intestino, sim? Sozinho, como causa uma descarga, né? Aqui, sozinho, uma descarga, isso aqui seria um estímulo elétrico. E mecânico seria o exemplo do receptor sensitivo, tá? Nós temos receptores mecânicos na pele que eles vão sofrer deformações, tá? Nós temos receptores de tato que são superficiais, profundos, mas todos eles basicamente vão se ativar quando eles são deformados. Então, se eu aperto aqui, eu vou ativar receptores de tato. Esse receptor
todos os receptores de tato, a maioria deles tem como camadinhas, tá? Tem um corpúsculo, sim? E quando eu aperto, eu causo deformação, e essa deformação do receptor abre, na hora que se deforma, abre canais de sódio, daí o sódio ingressa dentro do corpúsculo e vai gerar um potencial, vamos ver mais para frente, se chama potencial receptor. Aqui tem um neurônio, faz sinapse aqui, e isso aqui transmite depois o sinal, tá? Esse aí seria um estímulo mecânico, tá? Para o início do potencial, por exemplo. Entendeu? Ótimo. Bom, ficou claro isso aqui, o que é umbral, tá? Aqui seria para aplicar o princípio do todo ou nada, tá certo? Ficou claro isso? Ótimo. Então, quando o sinal é débil e não chega ao umbral, aqui também no 70, profe, mas no final qual é o umbral? Depende, tá? Não dá para fixar o umbral na cabeça, porque um tipo de célula nervosa tem um tipo, tem um umbral, tem outro. Você sabe que a gente pode mudar o umbral também? Na área da parte sensitiva, eu posso mudar meu umbral, por exemplo, para dor. Alguém aqui faz luta? Alguém aqui faz luta? Que luta tu faz? Jiu-jitsu. Quando tu começou, tu sentia dor de tudo, né? Outro exemplo. A musculação, né? Mas eu gosto da luta porque a luta realmente a pessoa sente muita diferença. Então tem uma. E tem diferença de um grau de uma pessoa para outra, por exemplo, para dor, tá? Ou seja, uma pessoa vai ter um grau para dor aqui. Em vez de ser menos 60, vai ser, por exemplo, menos 80. Um grau baixo seria que eu faço assim. Oi, tudo bem? Tá? E outra pessoa aqui vai ter um grau alto, por exemplo, vai ter menos 40. Tá? E aquela pessoa que você fala, cara, tu se cortou. Sério? Mesmo? Que eu cortei? Nem percebe, nem sente. Então, um grau também é variável de uma pessoa para outra. Então, não adianta te querer fixar. Não vamos ver que temos células que se tem um grau fixo e tem outra que é variável. Mas a gente tem que entender o conceito desse princípio. Então, você explicava se tem um grau alto. Mas você tem muita dor. Sim, tem um grau mais baixo. Como? Doenças são capazes de mudar um grau também. Situações. Gente, nossos hormônios mudam um grau também. Tá? Eu consigo mudar um grau. A mulher tem muito isso. Tá? No período de TPM, pela variação hormonal, tem uma explicação fisiológica. O umbral operador dela fica muito baixo. Então não é que ela está louca, sensível, realmente ela sente mais dor, tudo fica mais dolorido. Aí aqui já teve febre? Sim. Hoje está com febre? Vamos mais para lá. Quando você está com febre, também tem um umbral operador mais baixo. Tá? Quando está frio. A gente já tinha marcado o exame de sangue e acordou, estava muito frio. Eu falei, não vou tirar o sangue com esse frio, né? Parece que dói mais, né? Então, nosso umbral vai variando, vai mudando. Por quê? Porque nós temos a parte fisiológica do estímulo e temos outra coisa, outro fator, falando desse tema sensitivo, que se chama percepção. E ali já é outro mundo. Aí a percepção é 100% pessoal, tá? Cada um de vocês percebe tudo de forma diferente. Professor, no caso da fibromialgia, Não, mentira. o umbral da pessoa para dor vai ser... Não, ela sente dor de fato, mas é outro transtorno. Um transtorno inflamatório. Sim. Ela sente dor. Bom, já falamos da bomba, tá?
Aqui, isso aqui vamos ver muito bem em cardiovascular, por quê? Ah, gente, temos, né? Vamos ver em cardiovascular, por quê? Porque temos outro tipo de potencial que não está aqui, que é o potencial de BC, do platô. Aqui vamos ter o quê? Vamos ter um potencial, gente, olha esse potencial como sobe, o tempo, aqui, tem um tempo, e olha aqui, tchau. Por quê? Porque o tempo é mais curto. Esse que é rápido para valer. Esse canal é ultra, mega, super, mega, flash rápido. Tá? São milésimas de segundo que eles já se abrem, todos eles. Então, olha só a curva, não é aquela curva que a gente está acostumado. É uma. Levanta e despolariza. Chegou no máximo, porque ele sempre, quando chega no máximo, ele vai se inativar e vai iniciar a repolarização. Porém, acontece uma coisa aqui que não deixa a carga da membrana ficar negativa, que vai manter ela positiva durante um tempo, e são esses canais. E por que se mantém o platô? Porque são canais ultra lentos de cálcio, são canais que vão se abrindo e o cálcio vai entrando. E isso aqui é super necessário para a sístole ser efetiva. Eu preciso de muito cálcio para manter o coração se contraindo e poder atingir aquela pressão, né? Para poder expulsar o sangue. Então aqui acontece, isso aqui não vamos ver em alguns tipos de músculo liso, no intestino também, mas essa curva é característica do miocárdio, tá? Da célula muscular cardíaca, não da condução. O sistema de condução tem esse potencial, tá? A miocárdica tem esse aqui. E no eletro, nós vamos ver os dois tipos. Tem esse e tem esse no eletrocardiograma. O eletrocardiograma é isso, né? É analisar os potenciais. Você tem que entender bem como eles acontecem. Primeiro turno, Tá? segundo turno. Esse aqui é o mesmo que a gente estava falando, tá? Essa hiperpolarização importante para poder ter esse autoestímulo e, a sua vez, isso aqui vai ser sempre rítmico, tá? Então, esses tipos de células têm ritmicidade, elas vão ter sempre, ó, depolariza, hiperpolariza, quando está abrindo os canais para voltar ao repouso, como tem um umbral bem baixo, depolariza e fica ritmicamente causando impulso nervoso. Acho que já está finalizando, falta um pouquinho. Isso vamos ver muito neuro, tá? Que temos células que transmitem de uma forma diferente. E aqui a importância, por exemplo, de entender para que serve a vainamirina. Vocês já explicaram isso. Vainamirina, quem que produz? Um salto. É uma célula do tecido Nervoso. de sosteno. Qual é a célula do sistema nervoso? A unidade. A neurona, tá? E o resto, oligodetrocitos, célula de Schwann, podocitos, astrocitos, tudo célula de sosteno. Está ao redor. Está ao redor. Isso. Cada uma tem suas funções. Uma produz mielina, outra tem função de sosteno propriamente dito, outra tem função de nutrição. Sim? Ótimo. Então, isso faz com quê? Com que o potencial seja de forma saltatória. Quanto mais grossa, quanto mais grande a vaina-mielina, mais rápida vai ser a fibra nervosa. Então, nós temos vaina de mielina, por exemplo, bem gigantes. Aqui está errado, porque tem células, que são as células tipo A, que transmitem até 130 metros por segundo. A velocidade, 130 metros por segundo. E olha só a diferença de que não tem mielina. Pode ser até menos, 20 metros por segundo. Tá? Até centímetros, mas aqui está errado. Tá? 20 metros por segundo são as mais lentas. 20 metros, Pode ser 20, até 20 metros, as mais lentas 20 metros por segundo, e as mais rápidas chegam a 120, 130 metros por segundo. E não vai servir. Por exemplo, as
Tá, o que transmite a dor, nosso corpo sempre está nos protegendo, né? As fibras que transmitem a sensação de dor são as mais lentas, por exemplo, tá? São fibras amielínicas, tá certo? Não vamos ver isso em negro. Então, a diferença, uma mielínica, olha a lentidão, e a mielínica, por ser saltatório, a velocidade é muito mais rápida, e quanto maior a vaina, né, uma vaina maior, a saltatória vai ser mais longa uma da outra e vai ser mais rápida ainda. Tá? Quanto maior a vaina, melhor. Quanto ao período refratário, só lembrando que o período refratário, já falamos sobre ele um pouquinho, é aquele momento no qual não pode ser gerado exato, tá? Na hiperpolarização, obviamente não, tá? Aqui no momento máximo também não. Então tem um momento especial onde pode acontecer, que aí seria no caso um período refratário relativo. Mas melhor explicado o absoluto relativo, vamos ver lá em casa, tá certo? Portanto, se eu pergunto o que é o período refratário, vocês vão falar aquele momento onde não pode ser gerado um segundo potencial. Pronto.